Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Max Junot, do cursinho da professora Fabiane Prado, e nesta videoaula vamos para a correção, tá, de questões do bloco 3 de profissionais da educação. Aqueles que não tiveram acesso aí às questões, elas estão aqui embaixo, tá? Na descrição, você consegue acessar o formulário e acessar as questões. Nós vamos trabalhar questões relacionadas aí a legislação, a parte pedagógica, nós vamos falar do Plano Nacional de Educação, nós vamos falar de autores da inclusão, como a Mantuan, como a professora Rosângela Prieto, resolução de educação especial, tá? Então vamos analisar um pouco dessas temáticas, são 15 questões, no qual fazemos a correção aqui com vocês. Vamos lá? Você tem a facilidade do YouTube de poder pausar na questão e poder analisar. Então, eu leio e já faço a correção aí com vocês. Tudo bem? Vamos ao nosso compartilhamento. Começamos aqui no nosso compartilhamento, tá? Analisando a primeira questão. Vamos lá? A alternativa abaixo, que apresenta corretamente o ou os órgãos, né? Órgão ou órgãos, e as responsabilidades na implementação, acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Educação. Tá? Nós temos alguns órgãos que são responsáveis por isso, tá? Vamos tentar identificar? Então, letra A. O Congresso Nacional foi o órgão que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação, os sinais, e estabeleceu os mecanismos de financiamento do Plano Nacional de Educação. B. Os estados, municípios e o Distrito Federal procedem a avaliações periódicas para acompanhar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. C. Os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela elaboração e avaliação dos planos decenais de educação. D. A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, são responsáveis por avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação. E o Conselho Nacional de Secretários de Educação é o responsável pelo processo de elaboração e avaliação do Plano Nacional de Educação. Vamos lá? Nós temos aqui alguns órgãos que são responsáveis pelo acompanhamento, monitoramento, tá? Nós temos basicamente órgãos todos que são federais. Então, a responsabilidade principal está no âmbito federal. Então, quando você coloca alternativas como B e C, que falam Estado, município e Distrito Federal, excluindo a União, que é o governo federal, aí complica, tá? Na E, falou Conselho Nacional de Secretários de Educação. Se fosse Conselho Nacional de Educação, esse é um órgão federal, tá? Então, poderia até ser, mas E também não dá. Entre A ou D, na A, fala que o Congresso Nacional foi o órgão que instituiu e estabeleceu o mecanismo de financiamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? As comissões de educação da Câmara dos Deputados e do Senado, essas comissões são órgãos que vão fazer esse acompanhamento e monitoramento. Então, a nossa alternativa correta é a D de dado. É a União responsável. O governo federal é o responsável. Porque o plano é nacional. Olha a dica aí, ó. Se é um plano nacional, eu tenho que ter alguma coisa que é nacional. A União, ela é nacional. Representa o governo federal. Agora, em articulação com estados, Distrito Federal, municípios, sociedade civil, aí sim, tá? Responsáveis por avaliações periódicas da implementação do PNE, Plano Nacional de Educação. Tá certo? Então, atenção aí, primeira questão, D de dado. Vamos lá. Segunda, o Plano Nacional de Educação determina diretrizes, metas e estratégias, tá? Para a política educacional. Ele foi instituído pela Lei 13.005 de 2014. A partir desse documento, os estados e municípios devem estabelecer seus próprios planos subnacionais, a fim de definir as estratégias locais para alcançar as metas nacionais, tudo bem? Assim como o governo federal tem o plano nacional, os estados devem ter seus planos estaduais e os municípios seus planos municipais. Então vamos à pergunta agora. A lei que instituiu o plano estabelece 10 diretrizes. Assim, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta a respeito dessas diretrizes. Precisamente essas 10 diretrizes estão no artigo 2º.
da Lei 13.005, tá? Ele estabelece ali para a gente quatro. Vamos identificar dessas quatro se todas estão corretas ou só algumas? Primeira afirmativa. A erradicação do analfabetismo é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação? 2. A universalização do atendimento escolar é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação? 3. A promoção das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação. E 4. A formação para o trabalho e cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, em que se fundamenta a sociedade, é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação. Quero saber se 1 e 2 estão corretas apenas, né? Ou B, se apenas a 2 e a 3, ou se é 1, 2 e 3, ou se é 1, 2 e 4, ou se todas estão corretas. Vamos lá? Erradicação do analfabetismo, ok. Nós vamos ver que essas são diretrizes, né? Relacionadas a acabar com o analfabetismo. Beleza. A 2 está certa também, universalizar o atendimento escolar. Quero que todos aqueles que têm idade escolar estejam na escola, tá? Então, 1 e 2, ok. Vamos lá, já sei que B de bola não pode ser a correta, porque fala apenas 2 e 3. Então, 1 e 2. Ou é 1, 2 e 3, ou 1, 2 e 4, ou 1, 2, 3, 4. E aí? Vamos ver a 4. Olha só. A formação para o trabalho e cidadania, com valores morais e éticos, é o que se fundamenta a sociedade. Tem que trabalhar a formação para o trabalho? Certo. A 4 está correta. Eu elimino a C, tá? Que falou que era só 1, 2 e 3. Na 4, com a 4 estando corretas, ou é D de dado, ou é E, tá bom? Porque a 3 agora vai ser a nossa determinante. Então, promoção das desigualdades. Pá, é promoção das seria das igualdades, né? Seria um combate às desigualdades. Promoção é da cidadania e a erradicação de todas as formas de discriminação. Como é que eu vou fazer a promoção das desigualdades? Essa não deu. Segunda questão, D de dado. Olha a pegadinha na terceira, hein? Preste bem atenção na leitura e na interpretação. Vamos lá, terceira questão na tela. Ao garantir que todos os seus alunos concluintes do terceiro ano do ensino fundamental estejam alfabetizados, uma escola está o quê? Vamos ver, é uma pergunta sobre o Plano Nacional de Educação. Vamos lá. Falando que os alunos concluintes do terceiro ano estejam já alfabetizados. Letra A. Essa escola está avançada em relação à meta 5 do PNE vigente, que prevê alfabetizar todas as crianças até o final do quinto ano do fundamental? Seria isso. B. A escola está avançada em relação à meta 5 do plano vigente, que prevê alfabetizar ao menos 60% das crianças até o final do terceiro ano? Ou C. A escola está alinhada em relação à meta 5 do plano, que prevê a retenção escolar em caso de defasagem na aquisição das habilidades e competências previstas para cada ano de ensino? Ou D, a escola está alinhada em relação à meta 5 do plano vigente, desde que garanta também apoio à alfabetização das pessoas com deficiência? E E, a escola está defasada em relação à meta 5 do plano, caso tais alunos não estejam alfabetizados já desde o final do primeiro ano, conforme prevê a respectiva meta. Então vamos pensar, ó. A meta de alfabetizar até o terceiro ano é uma meta avançada, alinhada ou defasada? Pessoal, a meta 5 fala que a alfabetização é até o final do terceiro ano. Então a meta está alinhada, tá? Imagina alfabetizar na A até o quinto ano. Ou eu quero alfabetizar só 60%? Não. Se nós acabamos de ver que a diretriz é erradicar o analfabetismo, ou seja, acabar com o analfabetismo, tá? Agora, e defasada também não, né? Porque já tinha que ter alfabetizado até o primeiro. Ela está alinhada, porém, ela prevê a retenção escolar no caso de defasagem de habilidade e competência? Ou ela garante, está alinhada e garante a alfabetização também das pessoas com deficiência? Será que pessoas com deficiência devem ser alfabetizadas ou não? E a alternativa correta é a D de dado. Todas as crianças devem ser alfabetizadas. Com deficiência ou não, transtorno, não importa, tá? A alfabetização é para
todos, né? Então, olha, o início ali do enunciado, ele disse, ao garantir que todos os seus alunos. Então, não colocar D de dado seria um preconceito em relação a crianças com deficiência, certo? Então, terceira questão, D de dado. Vamos lá. Quarta. Mais uma do plano, olha lá. De acordo com o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, marque a alternativa correta. Vamos lá? Uma das metas do plano é a alfabetização de todas as crianças e adolescentes, no mínimo até o final do segundo ano do ensino fundamental. B. Na meta 17, temos que um dos objetivos seria a valorização dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, bem como dos docentes das escolas particulares, garantindo com isso os direitos equiparados. C. O Plano Nacional de Educação está organizado em 20 metas, tendo como algumas diretrizes a questão da erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e a melhoria na qualidade da educação. Entretanto, não apresenta política de oferta de uma língua estrangeira nos primeiros anos do ensino fundamental. Ou D. As execuções do Plano Nacional de Educação devem ser monitoradas continuamente pelos estados e municípios na figura de deputados estaduais e vereadores, acontecendo obrigatoriamente de 2 em 2 anos. Logo após isso, deve ser feito um relatório para o governo federal. Essa é uma questão que misturou a lei, as diretrizes, monitoramento com metas. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta? Então, letra A não pode ser, porque a alfabetização não é até o final do segundo ano do fundamental. A alfabetização é até o final do terceiro ano do fundamental. Pessoal, não dá para ser a B de bola, porque sim existe uma meta de valorizar os profissionais da rede pública, mas não de equiparar com os de particular. Imagina, nós vamos agora ser igualzinho, o professor do particular e do público vão ganhar igual, né? Então, não é nessa equiparação, é com profissionais, certo? De nível de formação equivalente, tá? Por exemplo, profissionais que têm graduação, que têm mestrado, têm doutorado, tá? C ou D? Olha D. Quem vai acompanhar o plano nacional é o estado e o município? E depois o governo federal vai ver um relatório? Não. Quem acompanha de 2 em 2 anos são os órgãos federais, tá? Estado vai acompanhar o plano estadual, o município vai acompanhar o plano municipal, tá? Nossa alternativa correta é C de cachorro. Letra C, são 20 metas. Como diretriz tem erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento, melhorar a qualidade. Agora, ele colocou aquela frase final que é justamente para tentar induzir a gente ao erro. Não apresenta uma oferta de língua estrangeira nos primeiros anos do fundamental. Agora ele está falando um negócio que não está lá, e realmente não está. Porque a LDB diz que língua estrangeira moderna é a língua inglesa a partir do sexto ano. Então, realmente colocou assim uma frase que é para tentar enganar a gente, tá? E não tem nada de língua estrangeira nos anos iniciais do fundamental. Então, quarta questão, letra C. Vamos lá. Quinta questão. Dá uma olhadinha nessa questão que ela junta a política da educação especial e a lei de inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a quinta questão diz o seguinte: qual o objetivo da Política Nacional de Educação Especial e como ela é abordada na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015? Ele quer saber a política, que é de 2008, como é que ela está inserida na Lei de Inclusão, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Letra A. A Política Nacional de Educação Especial busca a inclusão social das pessoas com deficiência por meio da educação. E a Lei Brasileira de Inclusão reforça a obrigatoriedade de oferecer recursos e apoio necessários para que isso aconteça. B. O objetivo da Política Nacional de Educação Especial é garantir o acesso à educação para todas as pessoas com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão estabelece que todas as escolas devem oferecer educação inclusiva. Olha, seria isso? C. A Política Nacional de Educação Especial prioriza o ensino exclusivo em escolas especializadas para pessoas com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão proíbe essa prática. Então, quer dizer que eles não falam a mesma língua?
D. A Política Nacional de Educação Especial tem como objetivo garantir educação especializada para pessoas com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão permite a exclusão dessas pessoas do ensino, do sistema de ensino regular. Permite a exclusão? Olha essa D, hein? Perigosa. E a Política Nacional de Educação Especial tem como objetivo a segregação das pessoas com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão aborda a questão de educação inclusiva. Puxa vida, a política, ela tem como objetivo segregação, separar as pessoas. Então, pessoal, nós já identificamos assim numa leitura prévia que E não pode ser, segregar jamais. A D, permitir exclusão jamais, jamais. Na C, priorizar o ensino exclusivo em escola especial jamais. Essa não é a prática inclusiva. Pessoal, ficamos entre A e B. Na A falou da inclusão, certo? Mas falou que a lei brasileira reforça a obrigatoriedade de recurso e apoio necessário. A B de bola falou que tem que garantir o acesso à educação para todos com deficiência. E a lei de inclusão que todas as escolas devem oferecer educação inclusiva. E aí? Duas meio parecidas aí. Qual delas seria a alternativa correta? Letra A, letra A. Primeiro que o objetivo da política na letra B não é garantir acesso. O objetivo é a inclusão, tá? Então, o grande objetivo da educação especial é a inclusão. Nós vamos falar daqui a pouquinho da perspectiva inclusiva, tá? Então, o objetivo não é garantir acesso. O acesso, ele faz parte. O objetivo é a inclusão, tá? Esse é o grande objetivo da educação especial. Vamos lá, sexta questão na tela. Acerca das políticas públicas para a educação especial e políticas públicas para a educação do campo. Considere as três afirmativas abaixo. Então, o foco na educação especial, mas ele inclui o tema educação do campo, né, como uma outra modalidade, para nos ajudar a entender mais sobre as modalidades de ensino, tudo bem? Então, eu preciso saber se é um e 3 correta, um e 2, 2 e 3, ou se todas estão corretas. Vamos lá. Atenção na leitura, certo? Atenta aí. Primeira afirmação. Um dos princípios da educação do campo consiste na valorização da identidade da escola do campo, adequando-a à realidade da escola urbana por meio de projetos pedagógicos, com conteúdos curriculares e metodologias padronizadas, com flexibilidade na organização escolar e adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Ou segunda afirmação, perdão. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, orienta os sistemas de ensino a promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo transversalidade da educação especial, atendimento educacional especializado, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais de educação para a inclusão escolar. Olha, perspectiva inclusiva aí, hein? 3. O atendimento educacional dos alunos surdos é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino da língua brasileira de sinais e língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Seria este o formato para os alunos surdos? Estão corretas, então, conforme as políticas públicas de educação especial e das políticas públicas de educação no campo. Estão corretas qual? Primeira e segunda e terceira, ou primeira, segunda e terceira? Pessoal, a 2 ela tá perfeita na inclusão, certo? É a perspectiva inclusiva, transversalidade, educação especial atravessando tudo, com o AEE, com formação de professores, com demais profissionais lá à disposição. É a inclusão perfeita. 3, pessoal, o AEE para alunos surdos, como é que funciona? Ele é um ensino bilíngue, não esquece disso, porque tem dois. Língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua, e língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. A terceira está perfeita para os alunos surdos, né, ou com surdez, deficiência auditiva. Então, 2 e 3 corretas. Eu já sei que ou é C ou é D. Eu preciso saber agora se a 1 está certa ou não. Então, na um, falar que um dos princípios da educação no campo é valorizar a identidade da escola do campo. Legal, legal. Adequando a realidade da escola urbana, puxa, esse adequando a realidade urbana foi o meu erro. Porque ter conteúdo curricular e metodologia deles,
flexibilidade, adequação do calendário, pô, beleza. Mas padronizar as coisas e querer adequar ao urbano, aí tá errado. Então, C de cachorro, só a 2 e 3 é questão corretas. Bora lá. Sétima questão. No que diz respeito ao objetivo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, o que é correto afirmar? Olha lá, na A política da perspectiva inclusiva tem como objetivo acesso, participação, aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e escola regular, orientando sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais. Vamos ver que as quatro alternativas são muito parecidas, hein? A gente tem que se pegar nos detalhes aí da diferença entre elas. B. A política tem como objetivo acesso e assistência aos estudantes com deficiência, transtornos globais, síndrome de Down e hiperatividade nas escolas especiais, orientando os sistemas a promover respostas às necessidades dos alunos. C. A política tem como objetivo acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação nas escolas especiais, orientando sistemas a promover respostas. Então percebe aí que a A e a C estão muito parecidas. A diferença é que a A falou que é nas escolas regulares, na C falou que é nas escolas especiais, ali na terceira linha de cada. Ou D, política da perspectiva inclusiva tem como objetivo acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, hiperatividade, distúrbio psiquiátrico, alta habilidade de superdotação, escola regular, orientando sistemas. Então eu tenho o desafio aqui que a A e a C falaram que é para alunos com deficiência, transtornos e altas habilidades de superdotação. Na B de bola, colocou aluno com síndrome de Down e hiperatividade. E na D, colocou aluno com hiperatividade e distúrbio psiquiátrico. E aí, pessoal? E aí que eu posso ficar entre A e C? Porque os três grupos nossos de alunos da educação especial estão aí. Alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Agora, isso deve acontecer nas escolas regulares ou nas escolas especiais? Alternativa correta, letra A, nas escolas regulares, tá? Sétima questão, na perspectiva inclusiva, letra A. Vamos lá, oitava. Agora entramos em autores da educação especial. Olha lá com atenção. A inclusão escolar exige da escola novos posicionamentos. Nesse sentido, Maria Teresa Mantuan assevera que um dos entraves na implementação da inclusão, dentre outros, é o quê? Eu tenho quatro situações aí que, beleza, ajudam a inclusão, mas eu tenho um que é um entrave. Letra A, a interdisciplinaridade. B, a avaliação classificatória. C, a transversalidade. D, a organização por ciclos. Ou E, o trabalho coletivo. Qual delas a gente bate o olho e fala assim, isso está errado, isso é um entrave. Interdisciplinaridade, a relação entre as disciplinas, não, segundo ela, isso ajuda. Transversalidade, a inclusão, a educação especial, atravessar, isso ajuda também. Organizar por ciclos, segundo a professora Mantuan, ajuda, porque você exigir de um aluno toda a habilidade, conhecimento e competência em um ano só, isso prejudica. Ele precisa ter uma dilação de tempo, ele precisa ter um espaço maior. Então, ciclos ajudaria nisso. E o trabalho coletivo, óbvio que ajuda. O que que é um entrave? O que que atrapalha? B de bola, a avaliação classificatória. Avaliação classificatória é aquela que busca os aprovados e os reprovados. Aquela que foca nas notas. Essa é a avaliação classificatória. A inclusão jamais estaria do lado desse tipo de avaliação, tá? Porque eu não posso querer homogeneizar, ou seja, eu não posso querer padronizar que todos os alunos sejam iguais, tá? Na inclusão, exige que a escola tenha novos posicionamentos. Beleza? Oitava questão, B de bola. Vamos lá. Nona. No livro Inclusão Escolar, Pontos e Contrapontos, de Valéria Arantes, Rosângela Prieto e Maria Teresa Mantuan, as três autoras, são apresentados os conceitos de igualdade e diferença e discutido o direito à educação de qualidade para todos. Tudo bem? Então, análise da igualdade e da diferença. Dá para ter junto? Não dá? Como que funciona isso?
Segundo as autoras, um dos objetivos da inclusão é o quê? Letra A, ensinar tudo a todos. B, atingir a homogeneização estabelecida pelo sistema escolar. C, adaptar todos à instituição. Ou D, reconhecer a igualdade de aprender como ponto de partida. E aí, pessoal? Olha, acho que atingir a homogeneização, ou seja, todo mundo ser igualzinho, aí já forçou. E adaptar todos à instituição, isso não é inclusão, tá? Isso é uma outra palavrinha chamada integração. A inclusão é quando a escola se adapta aos alunos. E aí? O objetivo da inclusão é ensinar tudo a todos? Tudo que existe eu tenho que ensinar para todo mundo. Ou reconhecer a igualdade de aprender como ponto de partida. Então, como ponto de partida, vamos dar igualdade de direitos. Todos têm igualdade para aprender. Seria isso? A alternativa correta é a D de dado. Pessoal, como é que eu tenho igualdade e diferença juntos? Igualdade de direitos. Todos têm o mesmo direito de aprender. Diferença de tratamento. Alguns vão precisar de uma cadeira maior, outros de uma cadeira menor, outros vão precisar de um aparelho auditivo, outros de um tablet, outros vão precisar de um livro diferente, né, com letras maiores. Então, eu consigo ter igualdade e diferença tendo uma educação de qualidade. Mas é igualdade do direito. E diferença no tratamento. Agora, ensinar tudo a todos é muito amplo, assim, sabe? Como assim ensinar tudo? Isso é inclusão? Não, vou pegar tudo que existe e vou ensinar para todo mundo. Isso não é inclusão, tá? Isso é uma ideia extremista, certo? Vamos ensinar tudo para todos. Não, calma lá. Então, nona questão D de dado. Vamos lá, décima. Por lá, décima. Os dois vocábulos, integração e inclusão, conquanto tenham significados semelhantes, são empregados para expressar situações de inserções diferentes. O objetivo da integração é inserir o aluno, ou um grupo de alunos, que já foi anteriormente excluído. E o mote da inclusão, ou seja, a ideia da inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar. Então, temos aí essas duas palavrinhas que são parecidas, mas não são a mesma. Conforme a distinção entre integração e inclusão exposta no trecho acima, é correto afirmar o quê? Preste atenção, porque a base está no texto acima, esse texto do enunciado. A. A integração se manifesta em ações como disponibilização de escolas ou classes especiais para alunos com deficiência. B. A inclusão pode ser alcançada com adaptações de acessibilidade e contratação de professores especializados. C. A integração exige uma mudança de paradigma na forma tradicional de lidar com a diversidade de alunos no sistema regular de ensino. É a integração que faz isso? Pensa aí. Ou D. A inclusão depende da formulação de regras escolares diferenciadas para elaboração de currículo, atividades e de avaliação. Isso seria a inclusão nesta ideia que vimos acima? Então, pessoal, temos aí esses dois termos que estão tentando nos enganar, estão tentando nos induzir ao erro. Mas e aí? Seria a alternativa correta A, B, C ou D? Alternativa correta, letra A. A integração se manifesta em ações como disponibilizar escolas ou classes especiais para os alunos com deficiência, tá? Vamos colocar escola para ele lá. Ele tem escola. Ou ele está na classe especial. Ótimo, ótimo. Ele está numa escola. Ele está aprendendo. Isso não é inclusão. Integração, pessoal, é o ato físico de colocar o aluno dentro da escola. Isso não é suficiente, porque isso não tem garantias de inclusão para esse aluno, tá? O simples fato de ter colocado ele lá, matriculou ele, tá? Tá com uniforme, tá junto com os alunos, isso não é inclusão. A inclusão é aprender e participar todos juntos, tá? Então a B de bola falou que inclusão é adaptação. Não, não tem adaptação. Deus separa a pessoa. Integração na C existe uma mudança de paradigma, uma mudança de ideia. Isso é inclusão. E de inclusão depende de regras escolares diferenciadas. A inclusão depende nada disso. A inclusão depende da força de vontade de todos, tá? Então 10. Letra A. Vamos lá. 11. O currículo paulista. Vamos lá, ele alinha-se à Base Nacional Comum Curricular, tudo bem? Que define
o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, as quais devem concorrer para assegurar ao estudante um desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico. Então, essas competências gerais, elas estão ali em conjunto com o quê? A. Conteúdos mínimos da educação nacional. B. Com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. C. Com o saber fazer e o saber conviver na sociedade tecnológica. D. Com os saberes necessários à inserção no mercado de trabalho. Ou E. Com o domínio da língua portuguesa e das quatro operações matemáticas. Pessoal, nós estamos falando aqui do desenvolvimento das 10 competências no âmbito pedagógico, tá? O que que consubstancia, ou seja, o que que dá a base, o que que ajuda ali? Conteúdo mínimo, direito de aprendizagem e desenvolvimento, os saberes, o mercado de trabalho ou português e matemática. O que que vai contribuir? A alternativa correta é a letra B de bola. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Garantir que não só a pessoa aprenda português e matemática, mas se desenvolva como cidadão também, como pessoa, tá? Na C falou saber fazer e saber conviver na sociedade tecnológica. É muito mais que isso. Ser um cidadão, transformar a sociedade, né? Só inserir para o mercado de trabalho na D foi muito raso. E na A, conteúdos mínimos. Então, o foco das competências são os conteúdos? Não. Conteúdo é uma coisa, uma questão ínfima, né? Uma questão bem pequenininha, tá? O foco das competências é para garantir direito de aprendizagem e desenvolvimento em todos os aspectos da sua vida. Vou parar por aqui, senão atrapalha as próximas questões aí. Vamos lá, então, 11B de bola. Vamos a 12. Leia o fragmento a seguir sobre o currículo paulista. O currículo paulista considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem, tá? Então, pessoal, não interessa se a escola é municipal, estadual ou federal, não interessa se ele faz meio período ou período integral, a concepção educação integral é uma visão que foi dada na BNCC e o currículo paulista abraçou. Então, olha a pergunta. Essa visão de educação integral na formação do estudante compreende o quê? A. O desenvolvimento pessoal, cognitivo, intelectual e emocional dos estudantes. B. O desenvolvimento da inteligência, capacidade analítica, interação social e pedagógica, desculpa, dos estudantes. C. O desenvolvimento socioeconômico, educacional, emocional e da saúde mental dos estudantes. Ou D. O desenvolvimento em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. E aí, pessoal, quando nós falamos de uma educação integral, eu estou falando de vários aspectos ou dimensões. Então, colocar na B de bola, que é inteligência, capacidade analítica, tá? Interação, foi bem específico assim, né? É, isso não condiz com a ideia da educação integral. E na C, que colocou socioeconômico, tá? Saúde mental, também não entra assim tão específico. Pessoal, ficamos entre A e D, certo? Falou de intelectual nas duas, né? Mas na D colocou ali socioemocional, não só emocional. Acrescentou um cultural e física que não tem ali em cima. Então, será que não tem aspecto cultural nem físico? Seria só pessoal? Mas, puxa vida, cognitivo e intelectual não é praticamente a mesma coisa em termos de desenvolvimento? Não é o mesmo, mas está ali, parentes próximos, né? Então, a alternativa correta é a D de dado, tá? Na A, tanto colocar cognitivo e intelectual dá o mesmo entendimento, e deixou de fora a questão socioemocional, não é só emocional. Deixou de fora a questão cultural. O currículo precisa trabalhar as questões culturais dos alunos, tá? Dele, da família, do bairro, da escola, dos amigos, do professor, de tudo, tá bom? Então, 12, letra D. Vamos lá, 13, mais uma do currículo paulista. O currículo paulista contextualiza os conteúdos curriculares com o cotidiano dos alunos. Então, a ideia é sempre fazer uma dobradinha, certo? Entre o que diz ali nos conteúdos e abraçar o contexto do cotidiano do aluno. Essa estratégia tem como base Jean Piaget,
para quem o desenvolvimento cognitivo depende da constante reestruturação do modo pelo qual os sujeitos compreendem a realidade. Isto é, em termos conceituais, depende do processo de quê? Aqui nós estamos falando que o currículo paulista abraça a ideia do construtivismo de Piaget, certo? Em que o desenvolvimento cognitivo ele é reestruturado constantemente. Tem uma palavrinha que me indica esse processo aí. Seria acomodação, introjeção, integração, redução ou associação. Tá? Qual seria a estratégia proposta por Piaget para que isso aconteça? Em termos conceituais, introjeção está bem fora, né? Talvez tentou misturar ali introspecção com interjeição, né? Tentou me dar uma enganada. Integração, nada a ver. Redução também, muito menos. Talvez associação, não, mas eu não vou ter que associar isso com aquilo, né? Mas, na verdade, Piaget fala que todo conhecimento novo, todo conhecimento novo chegou na minha cabeça, eu tenho que assimilar aquele conhecimento. Assimilei, a minha mente vai acomodar para então adaptar e por fim equilibrar. Então, a questão da constante reestruturação na mente é o processo da acomodação. Letra A, tá certo? Então, atenção aí aos pequenos detalhes. 14. O currículo paulista em alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular BNCC preconiza a adoção de práticas pedagógicas e de gestão, tá? Que levem em consideração o compromisso com a educação integral e a necessidade de construir uma escola como espaço de aprendizagem, de cultura e de democracia que responda ao desafio da formação dos estudantes para atuar em uma sociedade altamente marcada pela tecnologia e pela mudança. Olha uma introdução zona aí que nos fez aí visualizar o restante. Nesse sentido, para garantir as competências que configuram as necessidades de ensino e de aprendizagem, o CP, o Currículo Paulista, indica a necessidade da o quê? Da adoção de estratégias metodológicas que promovam, letra A, o protagonismo e a autonomia dos estudantes. B, a familiaridade dos alunos com as buscas na internet. C, a colaboração entre os estudantes de uma mesma turma. D, a competitividade exigida nos contextos laborais de todo o mundo. Ou E, os processos compensatórios de aprendizagem para estudantes em defasagem. E aí, pessoal? Quais seriam estratégias metodológicas para promover tudo isso que nós estamos falando em termos de ensino e aprendizagem na educação integral? Familiaridade com busca de internet é uma coisa bem específica, né? Colaboração dos alunos da mesma turma. Ó, pessoal, vamos ter que aprender a colaborar um com o outro aí, hein? Competitividade. Competitividade foi bem fora. O processo compensatório para aluno com defasagem, aula de reforço. A alternativa correta é o protagonismo e a autonomia dos estudantes. Tudo isso é estipulado para garantir que o aluno saiba fazer por si, que ele tenha um protagonismo, certo? Dentre a forma dele de pensar e de agir. Então, 14, letra A. Vamos lá para a última, pessoal, a saideira. Questão 15. Vamos com uma da Resolução 4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, AEE, na educação básica, modalidade de educação especial. Vamos analisar? Considere o disposto nessa legislação e assinale a alternativa que contém uma afirmação correta sobre o AEE. Vamos identificar aqui? Letra A. O AEE é criado nas escolas públicas e privadas com o intuito de substituir os serviços educacionais comuns para os alunos com dificuldades de aprendizagem. B. Considera-se público-alvo do AEE os alunos de educação especial com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento, exceto aqueles com altas habilidades barra superdotação. C. Em casos de AEE, em ambiente hospitalar ou domiciliar, será ofertado aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino, a educação especial de forma complementar ou suplementar. D. A elaboração e execução do plano do AIE são de competência apenas dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros do AEE. E
Os alunos que estão matriculados no AE na sala de recursos multifuncionais não poderão ter matrícula em classe comum do ensino regular. Então vamos lá. Falar que na E, o aluno do AE não pode estar matriculado na escola, tá errado isso aí. Matrícula dupla, tá? Falar na B de bola que os alunos público-alvo é com deficiência e transtorno, exceto alta habilidade de superdotação, tá errado, porque são todos esses grupos. Falar na letra A que AE é para escola pública e privada, tá errado. O AE é só para escola pública e não substitui. Pessoal, eu tenho ali a possibilidade da C, que falou que o AE pode ser atendido em hospital ou domicílio, tá? E que é complementar ou suplementar, que são as funções. E eu tenho, pessoal, a D de dado. A D de dado é uma pegadinha da mais lascrefenta, mais miserável de todas. Porque elaboração e execução do plano de competência apenas do professor da sala de recurso ou do sendo AE? A elaboração, sim. A execução, não. Tá? A execução do plano, quem vai ajudar a executar? A família, professor da classe comum, os profissionais de apoio, execução, todos eles vão auxiliar nisso, tá? Elaboração, sim. Nossa alternativa correta é que o AE pode no ambiente hospitalar e domiciliar. E a função dele é complementar ou suplementar, tá? Então, 15. Cachorro. Beleza, pessoal, essas foram as questões do bloco 3 para profissionais da educação. Eu sou o professor Max Junot, do cursinho da professora Fabiane Prado. Até a próxima. Tchau, tchau.